Graça e paz aprofundados, chegamos hoje a Oséias 9. Hoje é um dia de festas. Você já viu pessoas comemorando, festejando, mas por dentro estão vazias? Por dentro não estão sendo coerentes? É isso que nós vamos ver aqui, nesse capítulo de Oséias. E olha, no último versículo tem uma profecia muito poderosa. Simbora então. Antes, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente. O seu joinha ajuda muito a gente a atingir outras pessoas nessa nossa missão de levar a palavra de Deus de uma maneira prática para todas as pessoas. Amém? Também tem o nosso canal no Instagram, @evangelismo com coragem, e todos os dias do IVM. Participei hoje. É sempre uma bênção, é sempre a gente entregar as primícias para o Senhor. Então aqui está o link, e em outros vídeos também está o link para você participar das salas do 5am. Tem salas para homem, para mulher, tem no Brasil, Estados Unidos, Europa. Sensacional. Vamos começar com o versículo 1. Eu separei alguns versículos para a gente aqui de Oséias 9. O primeiro está assim, ó. Não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Então aqui Deus está comparando o abandono de Israel a ele como uma prostituição. Então Deus não é contra você se alegrar, não é contra festas, né? Hoje é um dia de festas e tudo, não. Mas fazer isso como Israel fez, tá? De uma maneira traidora. Israel comemorava, se alegrava, Israel prosperava aqui nessa época, se você estudar. Só que longe de Deus, afastado de Deus. E isso não faz nenhum sentido, esse abandono. Israel foi avisado. Temos também o versículo 7 que eu separei, que aí já é o quê? As consequências desse castigo. Olha só, os dias de castigo vêm. Então Israel foi avisado. Deus sempre avisa o que vai fazer. Deus é um gentleman. Ele nunca vai entrar quebrando tudo. Ele avisa, ele é paciente, ele é amoroso, ele é misericordioso. Os dias de castigo vêm, os dias de punição estão chegando. Ó, tá chegando. Que Israel o saiba. Por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. Então aqui Deus está falando, vai vir dias de castigo. E vocês vão ver que o castigo foi pesado, dias de punição. Então que vocês saibam disso. O profeta avisou. Então Israel não pode nunca falar assim, nossa, Deus não nos avisou. Ele foi avisado por vários profetas, Oséias, Jeremias, Isaías, dentre tantos outros. No versículo 15, vou ler só a segunda metade, que está assim, ó. Por causa dos seus pecados, eu os expulsarei da terra. Então guarda isso. Eles serão expulsos da terra. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Quando Deus fala assim, não os amarei mais, não é amar do sentimento, é amar de expressar amor. Amor em atos, palavras e ações. Eu não vou expressar mais o meu amor para vocês que não retribuem esse amor. O amor muitas vezes é disciplinador. Então muitas vezes a gente precisa se afastar, a gente precisa ficar mais no nosso canto, até para a pessoa sentir falta. Então aqui, o que está acontecendo? Aqui Deus está falando assim, eu não vou amar, vou tirar o meu amor de vocês, eu vou tirar a proteção, porque vocês estão sendo rebeldes e os líderes ainda estão sendo rebeldes. E aqui fala de uma expulsão da terra. E olha o que está no versículo 17, que é a grande profecia aqui. Meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos, ou seja, foram avisados várias vezes e não escutaram. Serão peregrinos entre as nações, ou seja, vão andar. Algumas versões dizem assim, serão errantes dentre as nações. Então, num contexto profético imediato aqui, no ano 722 a.C., eles foram levados cativos pelos assírios, os israelitas, e perderam a terra, o reino do norte. Só que o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida e aí realmente Israel, invadida pelos romanos, Israel perde a terra. E durante quase 1900 anos, como diz a palavra aqui, eles foram peregrinos entre as nações. Eles andaram errantes entre as nações. Eles perderam a própria terra. Só em 1948, depois do Holocausto, eles voltaram à terra. Então olha só, gente. Deus avisou, Deus os rejeitou, eu expulsarei da minha terra. Os israelitas tiveram que viver
na Europa, na Ásia, na África, nas Américas, porque eles foram expulsos. Imagina que humilhação. Além do Holocausto, claro que dizimou cerca de 5 milhões de judeus, eles foram expulsos da própria terra. Imagina a humilhação de ter que morar em outros países. Só que o mais impressionante é que apesar desse castigo de quase 2 milênios, esse castigo de quase 2.000 anos, eles conseguiram preservar a sua identidade, preservar a sua cultura, preservar o seu jeito de viver, e eles não foram contaminados. Então é impressionante, porque Deus, ele traz aqui uma punição exemplar para Israel. Aqui acontece profeticamente algo que, se a gente olhar Oséias, foi escrito cerca de 700 a.C., ou seja, quase 8 séculos depois, aconteceu o que estava previsto. Eles andarem peregrinos entre as nações. Ou seja, manteve o povo e foi peregrino. Mas Deus foi misericordioso, porque nesse período de punição, nesse período que Israel ficou fora, ele preservou Israel. Então, por isso que condiz com o que está falando aqui, ó, quando fala assim, ó, não os amarei mais. Não os amarei no sentido de expressar o amor, mas eu continuo amando vocês, tanto que eu vou preservar vocês. E agora Israel, depois de 1948, desse tratado que teve, ele volta à terra e finalmente ele volta a ter uma nação, porque ele não tinha um governo, ele tinha que sujeitar ao governo dos países que ele está. Então que esse texto aqui, ô irmão, que esse texto aqui, Feliz Natal a todos! Que esse texto aqui sirva de alerta para todos nós, porque Deus não muda, Deus não aceita pecado, Deus não aceita ser abandonado, Deus não aceita ser rejeitado. Tudo que acontece tem uma consequência. Vamos fazer uma oração para finalizar o vídeo comigo? Nós vamos finalizar aqui com uma oração, nós falamos de Oséias 9, tá? No momento que eles abandonaram, os israelitas abandonaram Deus e perderam a terra. Então a gente tem que orar em cima disso, para a gente não abandonar Deus, para Deus não punir a gente. Amém? Amém. Você pode orar pela gente? Uhum. Então a Alice vai orar. Então a gente vai orar pela passagem que você leu. Ok. Então, Senhor, obrigado por essa gravação que o Lu está fazendo. Que o Senhor venha abençoar a vida dele. Que você venha reconquistar o coração dele para Jesus. Que ele não venha perder os caminhos para Jesus. Que ele venha ser aguardado e abençoado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, viu?